Olá, minha gente. Boa noite. Estamos com companhia hoje por enquanto. Dá oi, filha. Oi. Oi, pessoal. Tudo bem? Dá oi. Fala sobre o que a gente vai falar hoje na aula. Hein? Oi. Quero ver tirar daqui agora. Vai com o papai. Pronto, tu já participou um pouco, agora tu vai com o papai. Tá. Beijo. Beijo, beijo. Não se sossegou enquanto não sentou aqui e não ficou um pouco. Boa noite a todos que estão aqui no Instagram, que estão no Zoom, que estão também assistindo a gravação. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem importante. Mais um, né? Eu sempre digo isso, mas é que realmente todos os assuntos que a gente vem escolhendo têm uma importância, né? E eu tenho sentido, assim, que de tempo em tempo na minha vida algumas coisas se apresentam. Às vezes de forma um pouco diferente, né? Outro momento, outra compreensão. Coisas assim parecidas, mas numa situação assim de um olhar meu diferente, né? E aí eu comecei a me perguntar: será que isso se mantém em ciclo repetitivo? Ou será que a evolução acontece assim, né? E sabem que no evento presencial, conversando com algumas pessoas, das explicações que eu dei e tudo mais lá do Constelar da Mente, né? Algumas pessoas disseram, uma perguntou em voz alta e outras conversaram comigo depois. Então é isso. A gente passa pelos ciclos com uma visão mais ampla. É como se a gente passasse pelos mesmos ciclos com novas visões. E eu disse, é isso, né? Naquele momento ali, ela explicou, parece melhor que eu, aquela situação, né? De forma mais clara. E eu comecei a observar, assim, coisas, como estão sendo meus desafios e os desafios das pessoas nesse momento, né? Nesse ano, nesse momento, a forma como as coisas vêm acontecendo. E realmente, gente, a gente precisa saber separar o que é um ciclo repetitivo, né? O que é sempre igual e às vezes com sinais mais fortes, coisas que a vida está querendo nos mostrar e a gente não vê ou demora para ver, e daí ela apresenta de novo a mesma coisa para que a gente veja e queira transformar, entenda o propósito daquilo, né? Quando que é exatamente isso, ou quando nós estamos passando pelos ciclos naturais da vida, um degrau acima, vamos dizer assim, com uma nova visão de tudo aquilo. Como se fosse um teste, assim, um novo eu olhando para a vida e olhando para quem eu sou e olhando para os meus desafios. Eu comecei a observar há 7 anos atrás, né? Vai fazer quase 7 anos, né, que eu tomei a decisão de ir embora para Florianópolis e tal. E aí eu comecei a pensar assim a respeito de coisas que eu senti, coisas que estavam se apresentando na minha vida naquele ano, algumas limpezas naturais que aconteceram, de pessoas, situações, coisas de trabalho, como se estivesse num momento de separar o joio do trigo, assim, sabe? E eu comecei a pensar, digo, gente, exatamente 7 anos atrás, tem pessoas que dizem que tem ciclos de 7 em 7 anos, né, que acontecem, e realmente esse ano tem sido, assim, parecido com o ano de 2018, para mim, só que com muitas clarezas a mais, também com uma tranquilidade a mais e com um reconhecimento assim do caminho que eu já trilhei e que tem momentos que a gente percebe que já trilhou o caminho algumas vezes. Aí tu pensa de novo, tudo de novo, mas é que a vida tá sempre se renovando. E tem momentos que vem os mesmos questionamentos, vem as mesmas coisas e a gente pensa, meu Deus, eu comecei do ponto zero de novo, não é possível, né? Voltamos à estaca zero. E na verdade não é isso. Não é isso que acontece. Eu tenho percebido em mim que são oportunidades que a vida me dá de ir, né, deixando para trás aquilo que eu preciso deixar para trás de forma mais enfática mesmo, né? Vai deixando de lado, vai. Já tirou a casca grossa, mas tem as coisas mais fininhas, mais profundas que ficaram.
e abre espaço para o novo. E aí eu comecei a me questionar, né? É, como que a gente se coloca nessa situação? Por que que as coisas se repetem? Não tenho todas as respostas, né? Não tenho todas as respostas, mas o que eu posso falar aqui para vocês é do meu sentimento e da minha prática, né? Em relação a isso. E eu tenho ouvido de muitas pessoas também, principalmente as que estão vindo ser atendidas, né, com constelação, esses relatos também. Não sei como que vocês estão se sentindo nesse momento. Mas esses relatos de gente parece que é sempre mais do mesmo. Parece que é sempre mais do mesmo. Que chega num ponto, sim, que a pessoa tá sentindo as mesmas coisas, né? E não consegue reconhecer o movimento das coisas que já se passaram, porque existe um movimento, né? Semana passada na terapia eu conversava isso com a minha terapeuta. E ela disse assim, tá, mas lembra como tu te sentia lá atrás em tais e tais e tais situações? Eu falei, lembro. Nessas situações aqui, tu me disse que tu tá te sentindo tranquila, que isso aqui pra ti tá bom, tá legal. Então as coisas estão em movimento. As coisas estão em movimento. O que vem se transformando muitas vezes são os níveis de como a gente sente determinadas coisas e realmente o que que aquilo quer nos ensinar. Porque eu acho que também se viesse tudo de uma vez, a gente não daria conta. E na constelação aparece muito isso, muito claro isso, das pessoas dizerem, eu já falei isso aqui pra vocês, né? Ah, eu já constelei pai e mãe, eu já constelei minha vida profissional, eu já constelei tais e tais coisas. E aí eu pensar assim comigo mesma, né? Tu vai constelar muitas vezes essas coisas. Muitas e muitas vezes. Esses dias eu tive explicando para vocês o que que é o fluxo infinito da expansão. E o fluxo infinito da expansão, ele é isso. Ele é a gente passar por um ciclo de evolução em uma camada, de preferência subir os degraus que a gente pode subir, o que a gente tem para aprender com aquela camada, e passar por um novo ciclo com uma nova visão, né? E uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Não é tudo ao mesmo tempo. A evolução, ela não tá no objetivo que a gente chega. No momento em que a gente olha e se diz assim: "Ah, me sinto evoluída nisso agora". A evolução tá no caminho que a gente trilha até chegar. Então a evolução, ela tá na caminhada dentro desse ciclo, não só no subir o degrau. E a constelação, ela faz isso. O que que transforma, né? O caminho de viver consteladamente, que nem eu venho dizendo para vocês, né? Esse caminho de trabalhar as posturas, os conhecimentos, as coisas que a constelação traz. A gente se trabalhar no nosso dia a dia, a gente transformar o nosso ser muito além de simplesmente curar o passado. A gente entender que a vida vai estar sempre nos colocando à prova de algumas coisas. E a gente vai precisar estar lidando com aquelas coisas. E muitas das coisas que a gente já tinha guardado no arquivo, fechado a gaveta e pensado assim, agora estou pronta nisso aqui. A gente vai olhar e vai dizer, vou ter que abrir a gaveta de novo, porque ainda tem coisa para ver disso. Eu achei que eu não me importava mais com isso. Quantos de vocês relatam isso para mim, né? Jéssica, eu achei que eu não me importava mais com isso, que isso estava curado em mim, que eu já tinha perdoado todas as partes, todas as faces disso. E quando vai ver bem direitinho, tinha perdoado, curado, transformado, né? Uma parte disso. Faz sentido para vocês isso que a gente está conversando? Por que que a constelação, né? A gente faz constelações e exige um tempo para que as coisas se acomodem. E as pessoas me dizem, ah, mas como que eu vou constelar toda semana, né? Porque a gente vai fazendo pequenos movimentos, não para movimentar só aquele princípio que a gente trabalhou numa primeira constelação, mas para movimentar dentro da pessoa o que que surge nela a partir daquele primeiro movimento. Não quer dizer que a gente vá mexer, 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 mexer toda semana sempre na mesma coisa, nos atendimentos, nos acompanhamentos e no grupo também. Quer dizer que a gente vai ver o novo ser que emerge daquele primeiro trabalho, com novos desafios, com novas visões, situações, sentimentos.
E nós vamos trabalhar de forma sistêmica cada uma dessas coisas dentro de um acompanhamento. E a evolução acontece nesse caminho. E muitas vezes sem nem perceber, aquele primeiro assunto lá que foi constelado, ele vai se tornando pequeno, 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 cada vez menor. E a pessoa pensa: meu Deus, tudo mudou. Mudou meu olhar. Nem era aquele o problema de verdade. Abriu outras coisas, né? Tem alunas minhas que me procuraram por determinados motivos, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Desculpa, gente. Aqui faz um dia de verão, um dia de inverno, olha. Haja saúde. Tem alunas que diziam assim: eu entrei nos cursos, nas mentorias, no grupo de constelação, ou fiz acompanhamento individual, porque eu queria melhorar meu relacionamento de casal. E aí meus professores diziam assim: a gente precisa oferecer aquilo que a pessoa está sentindo que precisa, aquilo que ela quer, tá no nível de consciência dela. E quando a pessoa chega, a gente entrega o que ela realmente precisa. Porque o constelador, assim, quando a gente consegue se alinhar com a energia do campo, com a energia da pessoa, a gente consegue sentir, visualizar e a pessoa mesmo vai trazendo para nós o que realmente é necessário. E aí, passado um tempo, essa mesma aluna que chegou, né, no curso dizendo que ela queria alinhar o relacionamento de casal dela, ela disse assim: hoje eu vejo que, na realidade, eu não tinha que alinhar meu relacionamento de casal. Eu não tinha que ser melhor para alinhar meu relacionamento. Eu não tinha que ser melhor para alguém me amar. Eu tinha que aprender a me amar, gostar da minha própria companhia. Porque, inclusive, no caso dela, o relacionamento até terminou, assim, terminou logo, já estava meio desgastado, né? E foi uma coisa natural, assim, que aconteceu. E aí ela fez vários reconhecimentos. Ela disse: veja só, eu cheguei por um motivo e muitas outras coisas para mim foram reveladas. Porque a pessoa chega, ela também está compreendendo uma camada de si. Ela entende parte daquele ciclo que ela está vivendo. E por que que ela busca um terapeuta? Por que que ela busca um constelador? Por exemplo, né? Que é o assunto que a gente mais conversa aqui, porque é o que eu domino mais, vamos dizer. Porque o constelador, ele conhece padrões, ele conhece, ele sabe fazer a leitura do campo, né? É para saber, né, gente? Eu tô falando por mim, e pelos consteladores que eu conheço. Porque eu sei também que algumas pessoas não têm experiências muito boas, né, com constelação. A gente tem que ter bem cuidado, assim, de onde a gente busca também, né? É, principalmente eu gosto de prestar atenção. Terapeuta que já diz que sabe tudo, eu já desconfio. Terapeuta que não se trata, eu já desconfio também. Porque a gente está sempre buscando aprender mais. Eu, o que eu não sei, eu procuro compreender a mim mesma, reconhecer com humildade, buscar com meus professores, ser honesta com as pessoas, né? Mas a gente se colocando como um instrumento, assim, se alinhando, a gente sente. Tu consegue sentir, né? Dentro, alinhar os estudos com o coração e com o sentimento do que se apresenta no campo. E muitas vezes, sim, é possível a gente ver camadas diferentes dentro daquele ciclo que a pessoa está vivendo. Por isso que você busca alguém que tem mais conhecimento. Porque a gente olha e consegue ver aquilo que a pessoa não está vendo. E aí vem mais um trabalho também, que é maravilhoso, de aprender a não julgar, aprender a olhar com amor, aprender a. Que é uma das primeiras coisas que eu aprendi nesse lugar assim, de consteladora, de que sim, os dramas da nossa vida são muito parecidos, de todos os seres humanos, cada um dentro de si, de forma mais profunda, menos profunda, cada um está vivendo seus ciclos e camadas. E os sentimentos são muito parecidos, mas ainda se conversa pouco a respeito disso. Por isso que nós gostamos de ter esse ambiente aqui que a gente criou no grupo gratuito, o ambiente que a gente cria no grupo das gurias ali de Constelação das 8h30, onde tu pode falar, ouvir, se sentir mais humana, né, com as tuas questões, ser trabalhado teus temas individuais também, que isso é importante. A constelação, ela pega um problema que parecia desse tamanho na compreensão da pessoa e torna uma raiz, um pequeno ponto para ser visto,
e uma gama de posicionamentos e de coisas diferentes que essa pessoa pode fazer para mudar a sua vida. Então, ela simplifica o problema, como se tira-se o foco do problema e aumenta-se o foco para a solução. E onde nós colocamos atenção, nós ampliamos, nós alimentamos, nós nutrimos. Então, dentro desses ciclos e camadas, tem essa chave de como tu está vivendo o caminho. No que tu está focando? É focado em reclamação, em negatividade? Porque sempre comigo? A pessoa que se vitimiza não cresce. A vítima paralisa, não evolui, sabe? Então, ou a gente, por outro lado, tá olhando assim para a solução, não no sentido de ilusão. A gente tem que reconhecer o problema até para a gente poder se desvencilhar, né, das coisas negativas, a gente precisa conhecer as coisas que estão dentro da gente. Mas conhecer sem dar uma visão negativa, observando o que que aquele sentimento traz de crescimento para nós quando a gente coloca um olhar positivo, um olhar potencial, um olhar que diz assim, bom, eu preciso reconhecer isso, isso e isso, e agora como é que eu transformo? O que que isso vai me trazer de bom para minha vida? O que que isso está querendo me ensinar? Aí nós vamos realmente conseguir dar passos, né, à frente, ao alto, crescer, ampliar nossas compreensões, primeiramente a respeito de nós. E nesses ciclos e camadas, a gente também precisa ter muito lugar, muito cuidado para não se sentir absoluto nas coisas, né? Porque a gente acha que você conhece tanto, que você conhece tanto, que defende tantas verdades, sabe tantas coisas, né, da vida. E quando a gente vai prestar bem atenção, não é bem assim. Tem muitas coisas de nós mesmos que nós não conhecemos ainda. Muitas, muitas coisas, não são poucas. E quando a gente acha que conhece, a gente passa por um ciclo e conhece uma camada de nós, um novo ciclo recomeça. E nós já somos um novo ser, olhando para esse novo ciclo, tendo mais e mais coisas para se conhecer, porque ampliar a consciência é ampliar nossa visão. É como se cada vez mais fossem reveladas mais coisas para nós, de acordo com a nossa condição. A verdade, ela é expansiva. Quanto mais a gente busca a verdade, mais ela se apresenta para nós. E mais as mentiras da nossa mente, das nossas crenças, as mentiras que a gente conta a respeito da gente, vão se escancarando na nossa frente. Então a gente pensa assim: meu Deus, ciclo repetitivo, eu aqui de novo sentindo isso, pensando aquilo, uma pessoa assim se apresentou. Ok, mas você teria percebido essa pessoa de determinado jeito antes de ter passado por aquele primeiro ciclo? Depois que a gente já tem uma experiência, algo se apresenta na nossa vida, a gente já começa a discernir. Por quê? Porque existe a experiência. Não quer dizer que seja um ciclo repetitivo. Quer dizer que é uma nova oportunidade de dizer sim para aquilo que a gente quer e de dizer não para aquilo que a gente não quer, para aquilo que eu já sei que serve ou não para mim. Então, a mensagem de hoje é: não desanimem com as coisas que vocês estão sentindo. Não desanimem por um dia que não foi o ideal que vocês imaginaram. Sabe? Não desanimem pelas pequenas coisas, pelos pequenos desafios, porque eles são pequenos. Eu tenho certeza que lá atrás os desafios pareciam bem maiores. E a gente começa a chegar num nível de compreensão da gente mesma, da vida, né? Olhar as coisas com mais humildade, examinar as coisas bem direitinho, não tomar decisões precipitadas. Lembram que a gente conversou semana passada? Não sintonizar, não tomar decisões sintonizadas no medo, tomar decisões sintonizadas no amor, na verdade, ter decisões mais acertadas. Porque como que a gente acerta mais? Aprendendo com os erros, ou dos outros ou nossos. Ou a gente aprende com exemplos, ou a gente aprende pela nossa própria experiência. Às vezes a gente vê um exemplo e pensa assim, não, mas comigo isso aqui, se eu decidir assim, pode ser diferente.
Pode ser diferente, mas pode ser igual. Então a nossa experiência traz assim essa vivência mesmo, né? Essa propriedade de falar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava passando por crises de medo, crise de pânico, crise de ansiedade, o medo estava paralisando ela. E eu disse assim: deixa eu conversar aqui contigo. Já passei por isso. E eu me sentia assim, assim, assim. As pessoas não entendiam, as pessoas me diziam: tá, mas olha ao teu redor, não tem nada acontecendo, não tem medo de nada, nada vai acontecer aqui. Não era essa a questão. A questão é que era um gatilho rápido, uma sensação, parecia um caminho neural mesmo, assim, direto, que despertava aquele medo e não quer dizer se tivesse motivo ou não, né? Nem tudo precisa um gatilho. Ah, observa o que causa isso. Tem coisas que às vezes o caminho não é esse, né? Então, comecei a conversar com a pessoa e a pessoa sentiu assim que se sentiu compreendida. Eu disse sim, tem coisas que realmente só quem passa entende os ciclos e camadas da evolução. Só quem sente entende. E ainda que cada experiência seja única e diferente. E melhor ainda porque quem já saiu disso, ou quem sente isso num nível mais tranquilo hoje, também traz uma luz, uma esperança, uma compreensão, um caminho de solução para quem está lá passando por aquela situação. E eu hoje posso dizer que em níveis bem menores, eu ainda sinto algumas coisas que eu sentia 7 anos atrás, que eu comecei a revelar para vocês aqui algumas coisas, né? Percebendo por que que eu trouxe esse assunto, percebendo que há 7 anos atrás eu estava passando por coisas bem parecidas com como eu estou passando hoje, num outro momento de vida onde eu era solteira, não tinha filho ainda, né? Morava em Santa Maria, mas estava me mudando para Florianópolis. Tudo o que aconteceu lá depois comigo, tantas e tantas coisas que eu estava precisando me encontrar. E hoje, em toda essa realidade, assim, de realizações, né? De realização, de casamento, família, trabalho, diversas coisas que estão se mostrando mais claras para mim, tem alguns sentimentos que se repetem, numa proporção menor, com assuntos diferentes, mas são camadas que eu ainda preciso ver. Então é absolutamente normal a gente olhar para isso. São dias e dias. Tem dias que a gente olha para nossa vida e pensa assim: hoje eu tô de boa com tudo e com todos, nada tira minha paz e aquele dia flui que é uma beleza. Tem ou não tem? A Lívia tá dando risada. Tem, né, Lívia? Agora tem dias, minha gente, que parece que a gente não voltou a estaca zero, a gente voltou ao menos um. Lembrei da fala da Clery no grupo de constelação semana passada. Que às vezes tem umas coisas que a gente faz que a gente olha e pensa assim: meu Deus, parece que eu não estudei nada. É ou não é? Isso acontece comigo direto, gente. Sabe? Como eu disse, em proporções menores, a gente vai, né? Isso é percebendo, porque pensem bem, tem coisas que a gente fazia antigamente que a gente achava até que era certo. Aí a gente já faz, já começa a se dar conta, já é um bom movimento. É um bom movimento na nossa vida. E eu até brinquei com a Clarinha e disse assim: mas tem situações que precisam disso também. Não pensem que ser evoluído é, como diz o professor Hilário, se colocar um nível acima daquilo que as coisas estão acontecendo. Tudo nós vamos ser luz, paz e amor, né? Tipo assim, ai, tudo nós vamos tirar de letra. Tem pessoas que precisam de limites, tem situações que exigem posturas. Não quer dizer que a gente vá ofender alguém, mas exige um posicionamento. E esse posicionamento com amor, primeiro é com amor por si. Se exige uma firmeza, exige. Não quer dizer que a pessoa seja menos evoluída, porque não tá alisando a outra ali para se posicionar, né? Quer dizer que tem momentos que, opa, para aí, a firmeza do masculino, né? Trazendo essa sabedoria do feminino de uma forma firme. Isso é importante. Agora, óbvio, saber quais palavras usar, saber a forma de usar é importante, né? O momento, enfim, né? A gente vai se organizando. Não quer dizer assim que sempre exige uma postura de, eu ia dizer de submissão, mas nem é de submissão.
Não é passividade também a palavra. Mas tipo uma postura assim, sempre totalmente equilibrada. Porque até o equilíbrio é dinâmico. Tem horas que a gente tá mais em silêncio e tem hora que a gente tá mais, né, direto assim nas coisas. Isso é importante. Isso pra mim é demonstrar evolução, a gente saber se posicionar para aquilo que a situação pede, com respeito e com amor, mas não quer dizer que o amor não traga firmeza. Entendem? Então, dentro desses ciclos e camadas da evolução, quando a gente olha assim, por exemplo, eu ficava no meio das discussões dos meus pais, uma história que vocês já conhecem, né? No início, eu achava que aquilo era normal, que era uma obrigação minha, que eu tinha que ficar, que eu tinha que fazer o meio de campo, que eu tinha que harmonizar, que eu tinha que ser pacífica, que não sei o que, e tal, tal, tal. Ok, eu fazia aquilo por amor. Depois eu descobri que aquele não era o meu lugar. Aí eu fui para uma segunda camada dessa mesma situação. A primeira camada desse ciclo foi o reconhecimento. Esse não é o meu lugar. E quanta culpa, gente. Meu Deus, como é que eu saio disso? Vão se matar, eu pensava. Se eu sair daqui, aí que o negócio degringola mesmo. Depois, estudando constelação, eu fui pensando, não, para aí. Eles são os grandes, eu sou a pequena, eles têm condições de resolver isso. Então eu saio porque no meu lugar é leve e em ordem as coisas funcionam bem. Aí houve toda uma educação minha e uma liberação de culpa. Olha, uma situação que eu passei dentro de mim nesse primeiro ciclo. Depois veio a questão do posicionamento. Ok, como que eu me posiciono agora? Como que é a reação das pessoas? Como que é isso? Aí é um segundo degrau da evolução dentro do mesmo assunto. Concordam comigo? Aí tu começa a dizer não, tu começa a dizer o que tu sente, tu começa a mostrar que aquele não é o teu lugar. Tu abre mão de resolver e as pessoas mexe com as pessoas, mexe com a engrenagem, né? Não quer mais auxiliar a família, não quer mais resolver as coisas da família, não, eu quero dar a oportunidade que cada um saiba se resolver e que cada um fique no seu lugar. Segunda camada, de um mesmo assunto, né? Aí a terceira camada, tô resumindo aqui para vocês, desse ciclo foi, ok, entendi que tu não resolve mais, mas agora tu vai me ouvir reclamar. Aí não pediam mais para eu resolver, mas os assuntos sempre chegavam em mim, queriam saber minha opinião, queriam saber não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, opa, terceira camada. Será que esse é o meu lugar? De não estar resolvendo, mas seguir dando opinião, para depois ainda dizerem, mas a Jéssica que disse que não sei o quê. Isso tudo que eu tô contando para vocês exigiu tempo, camadas, de um mesmo assunto. Onde eu olhava e dizia assim, de novo, de novo. Por que que a vida tá me trazendo esse ciclo repetitivo? Depois eu fui perceber que não era um ciclo repetitivo, que aos poucos nós íamos evoluindo cada degrau dentro disso, com o tempo. Cada um tinha o seu tempo para que as coisas ficassem no lugar, entendem? Aí, passado um grande tempo, vamos falar como se fosse uma quarta camada, até os discursos começaram a mudar. Cada um começou a olhar mais para si, para sua responsabilidade, a não trazer mais as coisas, a olhar com mais passividade, a se resolver, a saber conversar, mas exigiu muito estudo, muito posicionamento, e tem momentos ainda que a gente precisa lembrar o lugar das coisas. Porque o sistema familiar tem uma tendência a voltar para o mesmo lugar. A colocar cada pessoa na engrenagem no mesmo lugar de novo. E a gente tem que estar atento, a gente tem que estar atenta a isso. E aí não é, eu tô dando um exemplo familiar para ficar claro para vocês esse assunto de hoje, dos ciclos e camadas da evolução, né? Dessa aspiral da evolução, que a gente vai ascendendo, subindo como se fosse, né? Como se fosse não, é. Se a gente consegue ir galgando os degraus, tá? Agora, diferente seria se lá no primeiro degrau, na primeira camada, eu continuasse sem conseguir sair
do meio daquele tiroteio cruzado. Aí seria um ciclo repetitivo. Aí isso não só se repetiria na família, mas ia continuar se repetindo no trabalho, onde as pessoas me procuravam para fazer o meio de campo das coisas, não sabiam se resolver, falavam mal uma das outras para mim, e eu ficava ali, né? Isso acontecia, não era só na família. Então foi um movimento de evolução para mim, mas eu tenho que estar sempre me vigiando, sempre me vigiando, porque aquele significado que aquele lugar de pacificadora, heroína, resolução dos problemas, aquele significado que tinha para Jéssica infantil, vamos dizer assim, né? Que as coisas tinham que passar por ela, que ela tinha que resolver as coisas, que as coisas não se resolviam se ela não estivesse ali. Era um lugar de pertencimento para mim, mas não era o meu lugar, eu não crescia. Só que aquele lugar original muitas vezes chama e a gente tem que estar atenta, tá? Perguntas a respeito disso, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Isso que nós estamos conversando? Ó, Lívia, os primeiros não são difíceis e tu te torna a pior pessoa da família. Sim, sim. Colocar as coisas no lugar. E assim, ó, tem coisas que são mais enfáticas de início para que tudo vá pro lugar. Depois que, como se fosse assim, cada um já se educou no seu lugar, a guarda vai baixando também, as coisas vão, sabe? Vão naturalmente continuando, assim, a gente vai conseguindo manejar. Porque eu me vi também num lugar de sempre na defensiva, assim. Alguém invade meu espaço e eu, sabe, já. Peraí, não, aqui não, aqui não, aqui não. Parecia que eu tava me defendendo o tempo inteiro pra ficar no meu lugar. E no início é assim mesmo. É como se eu tava sempre em alerta, sabe? Sempre em alerta, sempre em alerta. Daí às vezes sentia que não tinha conseguido, assim, pensava, puxa vida. Podia ter prestado atenção nisso, naquilo, né? Mas existe o tempo das coisas. A gente precisa ter calma, tá? Marinês, total sentido. Salvador em recuperação. Eu também, Salvador em recuperação. Vamos lá. Eu também sou vítima em recuperação. Ixi, diversos papéis aí. Eu pensava, gente, como eu me vitimizava assim. Também é bom tomar um cuidado para não voltar para esse lugar. Muito bom. Porque também é o lugar mais perigoso que existe para a vida de uma pessoa é o de vítima. Isso também meus professores falam. E uma coisa que mostra se a gente já conseguiu sair bem desse lugar é. Eu lembro que eu me irritava profundamente com quem se vitimizava, assim também, né? E daí um dia um professor meu falou: é que de alguma forma tu ainda tá nesse lugar. E tu não tem condições de ver a ti mesma, tipo assim, né? Eu era uma pessoa demonstrando o eu do passado, mas alguma coisa ainda tinha uma ressonância comigo e aquela pessoa me irritava. Era eu comigo mesma. Aquilo ali tinha algo em mim ainda daquilo. E aí, como, né? Como agir, como se posicionar, como não deixar aquilo causar sentimentos dentro da gente. Também é um outro degrau da evolução. Sem pergunta, gente. Se não tiver perguntas, vamos trabalhar. Deixa eu desligar aqui. A Eloá dormiu, acho, tá muito quieta. É uma figura. Hoje ela teve festa do pijama na escola. Levou o ursinho, foi toda de pijama, de chuquinho. Coisa mais querida. Vamos lá então, gente. Bora constelar. Bora se trabalhar, tá? Hoje eu quero começar a fazer um trabalho bem essencial, assim, bem do jeito que eu gosto de fazer, tá? Eu vou colocar uma pessoa para representar cada pessoa que está aqui, o número um, e nós vamos deixar que o campo mostre como cada um aqui está se sentindo. E eu peço que cada um de vocês faça um trabalho de olhar para essa representante, procurar se ver no que está vendo nela, tá?
e encontrar dentro das falas e das coisas que a gente vier trazendo, dentro dos seus sentimentos, do seu coração, as respostas para aquilo que está procurando. Principalmente naquelas coisas que tu sente que tá estagnada, que tá sentindo não consegue mudar, que tu acredita que é um ciclo repetitivo, né? Trazendo para esse olhar também da gratidão e do reconhecimento de todo o caminho que tu já vem trilhando, porque as coisas não estão iguais. Olha para trás. 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Quem era você? Quais as suas compreensões? Quais os problemas que tu estava resolvendo? Onde, com o que tu estava ocupando a tua cabeça? Eu tenho certeza que era bem diferente do que o que é hoje, em proporção. Então é muito legal a gente poder olhar para nossa caminhada e reconhecer também. Não entrar sempre numa cobrança excessiva, num lugar assim muito duro com a gente mesma, tá bom? Então vamos lá. Lívia, pode representar para nós? Número um? Então tá. A Lívia vai representar cada pessoa que está aqui. Eu vou colocar ela aqui como número um. Vou pedir que tu respire, observe teu corpo, tu já está acostumado a fazer isso. E quando achar que foi suficiente, pode falar das sensações. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não é um nó na garganta, mas um desconforto. Uma coisa não dita. Uhum, E na lombar do lado esquerdo, um empurrão, assim, uma dor desconfortável, sabe? Até me ajeitei no banco porque eu achei que era o banco que eu estava sentada, mas essa dor não é normal. Não é a que eu estava antes. uhum, uhum, Mas eu não tô ruim. Eu sinto isso, mas não me falta vitalidade, não me falta energia, eu não tô pesada, só tenho um desconforto. uhum. Tá bem. Eu vou pedir que cada um de vocês que está aqui feche um pouco os olhos, respire profundamente. E dentro dessa respiração, tu começa a te centrar, te sentir, te alinhar contigo e observar onde aí dentro tu ainda está traindo a si mesmo. Qual a verdade dentro do teu coração que tu ainda não está querendo ver ou que tu já viu e ainda não admitiu? O que existe aí dentro que precisa ser visto com clareza e trazido à luz? O que precisa ser reconhecido e também dito. À medida que a gente vai trazendo essas palavras, já vai gerando um movimento na representante, um movimento de flexibilizar, mexer, sair do mesmo. É olhar outras possibilidades. Aham. O que que vocês ainda estavam vendo, digamos assim, teimando ainda da mesma forma de sempre? Cada um consigo. Mais alguma sensação que tu queira compartilhar, Lívia? Podem vir abrindo os olhos devagarinho. Não, mas quando a gente faz esse movimento, alivia, Uhum, alivia nas costas, principalmente. uhum. Sim.
sim. Eu vou colocar a Adilene para representar um novo ponto de vista a respeito das mesmas coisas. O número dois. Só um, né? Eu tô colocando, porque existem vários. Só para dar uma amplitude, assim, para esse trabalho. O que que tu vê, Lívia, quando a Adilene entra? Eu não consigo entender ela, mas eu consigo ver ela. Aham, Mas é bom, não é ruim, não é, é uma sensação boa, é algo diferente, mas ainda assim é bom. uhum. As sensações no corpo, como é que ficam? Da garganta alivia e as costas já tinha aliviado. Aham, aham. Veja se faz sentido tu dizer para ela assim: eu vejo você. Eu vejo você, Por favor, me mostre com clareza por favor, me mostre com clareza o que eu preciso aprender o que eu preciso aprender com o novo. com o novo. É bom dizer isso para ela. Uhum. Di, como que tá o número dois aí? Assim, quando você me colocou no papel, eu senti assim um ponto de equilíbrio, assim, talvez do meu coração ligado com o alto, assim, ó, uma linha reta, assim, é bem firme. E daí depois foi passando com flexibilidade. Aham, Equilíbrio com flexibilidade. É o muito. que me veio agora. Uhum, uhum. Sim, mostrando que a solução é ampliar a nossa visão mais alinhada com o nosso coração e com aquilo que é superior. Realmente uma visão mais ampla, né? Pedir a quem tem para dar. Nossa visão é muito limitada ainda. Então eu peço que vocês, cada um de vocês, observe essas visões limitadas a respeito das coisas. Onde que é preciso abrir mão de ver da mesma forma até hoje, da forma como vem sendo interpretado, julgado, enfim. Até rever as nossas próprias responsabilidades dentro de cada coisa, porque às vezes a gente considera que são algumas, né? E quando a gente vai olhar bem direitinho, é diferente. Ou tem mais responsabilidades, ou tem menos responsabilidades, ou, né? Como que é o cabimento disso na nossa vida? O que que nos cabe? Alguma de vocês tem vontade de dizer mais alguma coisa? Estão se sentindo bem? Uhum. Uhum, Sim. tudo bem. Então tá, ótimo. Tá bem claro aqui, né? Que para se resolver nos ciclos e camadas, a gente tem que dar o braço a torcer, deixar o orgulho de lado, trabalhar a humildade, abrir o coração, ampliar a visão, tirar os nós da garganta, ter jogo de cintura para não dar dor no quadril, nas costas. Muito bom. Podem voltar cada uma para o seu lugar, que é leve, ficando com o que é seu. Deixa eu renomear aqui vocês. A Lívia também. Muito bom. Se tiverem perguntas, podem perguntar, tá, gente? Se quiserem compartilhar também como se sentiram, escrevam aí pra gente acessar. Para vocês verem que a constelação em si, ela pode ser feita tanto como algo para desfazer os nós do passado e vir trazendo fluidez para nossa vida,
quanto como uma forma de diagnóstico, vamos dizer assim. Tipo como a gente fez aqui agora, né? Um alinhamento de como olhar do que a gente precisa fazer, do que melhora a nossa sensação frente às coisas. E nesse momento a vida pede flexibilidade. Então, cada um de vocês pode olhar para si, para os seus desafios, para a sua vida, para os seus relacionamentos e pensar assim: onde eu posso ser mais flexível? E vejam bem, eu não estou dizendo submisso, deixar tudo ser do jeito dos outros. Não. A gente, obviamente, pode e deve se posicionar, mas tendo uma flexibilidade, pelo menos de ouvir, de ampliar, de se abrir para o novo, de abandonar os rótulos e rever as pessoas como se fosse a primeira vez. Porque a gente está mudando, as pessoas também estão mudando, em constante mudança. E às vezes o que aconteceu lá atrás da gente em relação a outra pessoa, por exemplo, eram duas pessoas completamente diferentes do que são hoje. A vida trouxe movimento para ti e a vida trouxe movimento para outra pessoa também. Não que a gente tenha que ter expectativas a respeito das transformações alheias. Não é isso. Mas é a gente poder olhar para aquela pessoa e se sentir diferente em relação a ela. Que aquilo não nos toque mais tanto como nos tocava. Ter um olhar, olha a carta que saiu, né? Um olhar maternal, a rainha de ouros. Um olhar de amor, um olhar de carinho, um cuidado, uma atenção, tranquilidade, amplitude, equilíbrio das emoções. Uma respirada salva, né, gente? Deixa eu ver o que a Marinês escreveu aqui. Senti bastante a virilha do lado esquerdo e também a necessidade de movimentar o pescoço. Sim. Quando a gente observa os movimentos, né? Às vezes o pescoço está travado, rigidez, falta de flexibilidade, não conseguir olhar para os lados, ver as possibilidades. O corpo está sempre demonstrando coisas para nós. Nem todas a gente consegue ver e ter clareza. Uma coisa de cada vez, né? Vem se apresentando. E é no simples e básico da vida que a gente vai resolvendo. Não é só no objetivo final, como a gente conversava no início aqui da aula, né? A gente vem resolvendo no caminho. O tempo, a paciência, estar em paz em cada parte do processo. Exige uma sabedoria da nossa parte, né? Às vezes tá parecendo até que a pessoa tá meio insensível a respeito da vida e meio alienada das coisas. Uma das sensações que eu tenho tido, assim, é um pouco de falta de paciência para lidar com redes sociais, por exemplo. Mas não no sentido de se sentir melhor, não tem a ver com isso. É uma vontade, assim, um querer de viver mais a realidade da vida mesmo, né? E daí eu pensando, gente, em 2018, eu saí de todas as redes sociais e foi maravilhoso. Eu me senti muito bem. Aí, quando o meu numerólogo falou que eu ia ter que voltar, né? Falar e trazer minha mensagem nas redes sociais e tal, primeira coisa que eu pensei, ele pirou. Não, 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 não quero fazer isso. Mas óbvio, depois eu entendi que era com outros propósitos, né? Era uma coisa sadia, era uma coisa assim de trazer coisas boas por esse canal, né? E aí hoje eu, olhando meu Instagram, assim, eu pensei, gente, eu já sigo pouquíssimas pessoas, porque até as que eu sigo eu não acompanho direito. Mais meus afiliados, alguma coisa assim, mas mais eu vou postando conteúdo e movimentando o trabalho mesmo, né? E já passei até vergonha, porque às vezes umas pessoas bem próximas eu ia ver lá, eu não seguia no Instagram e nunca nem tinha me dado conta, porque realmente eu acompanho pouco. E aí eu tinha seguido várias pessoas e tal, tava quase com o dobro dos seguidores, de eu seguindo, né? Daí hoje eu olhei para o meu Instagram e pensei assim, gente, eu vou fazer uma limpa de novo, porque eu não olho, eu não acompanho, tá tudo bem, as pessoas vão entender.
Não é eu seguir no Instagram que me diz o nível de amizade, ou de carinho, ou de atenção que eu tenho com a pessoa. Tem o WhatsApp, dá para visitar quem tá perto, dá para ligar, né? Eu funciono melhor assim. Então, essas pequenas coisas, essas pequenas limpezas, a gente sair do automático, né? Por tudo isso eu passei há 7 anos atrás. E agora eu me sinto passando de novo, num novo lugar. Por quê? Porque hoje eu trabalho com outra coisa, eu faço, tenho uma vida completamente diferente. Eu já conheço o caminho em alguns pontos dessas coisas que eu tô sentindo, outras coisas estão se revelando, né? E se revelando boas pra mim. Se a gente não cuidar dentro da rede social, a gente começa a se comparar de novo. Aí as pessoas dizem assim pra mim: sabe tal e tal e tal consteladora que tem 1 milhão de seguidores? Eu digo: não sei. Gente, eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço a grande maioria das pessoas. Não é porque eu não quero achar legal o trabalho, eu não quero valorizar. É que é muita informação. Se eu não escolher um ou dois professores para seguir uma linha, e eu ainda gosto de ler, então eu tô sempre lendo, né? Eu assisto muitas aulas no YouTube também, de professores e podcasts, entrevistas, de coisas que me interessam e alimentam o nosso trabalho aqui. Se eu não tiver um foco, eu não consigo nem trabalhar, porque é muita coisa, é muita informação. Então, se eu puder dar um conselho para você, se eu tiver nesse lugar, né? De aconselhar alguém, eu digo, simplifiquem, enxuguem. Porque dificilmente vocês vão conseguir ver a vocês mesmas assim, ó, se tiverem com uma enxurrada de informação. Sempre vai parecer que tá errado, sabe? Procure inspirações. 2, 3 inspirações. É muita informação. E tem muita gente boa? Tem. Graças a Deus. Tem. Mas nós precisamos mesmo assim selecionar. Eu vou fazendo um rodízio. Tem momentos que eu sigo tais professores, tem momentos que eu paro de seguir esses e sigo esses. E assim eu vou fazendo um rodízio de conhecimento, sabe? Isso é bom, isso é bom. Cada um tem a sua autenticidade, tem a sua variedade, né? Dentro das coisas que eu acredito também. Mas tudo, mesmo tudo, de bom ao mesmo tempo, bagunça. É muita coisa. É muita coisa. Então, simplifiquem, para que vocês possam respirar e se sentir. Porque se eu, várias pessoas me dizem também, tal consteladora faz assim, tal consteladora faz assim, tal consteladora dá aulas assim no YouTube, tal consteladora dá aulas assim no Instagram, tal consteladora trabalha desse jeito, que bom, isso é ótimo. Mas se eu começar a me alimentar de todas essas inspirações, eu não consigo criar algo autêntico. Como que cada um cria a sua autenticidade? Sentindo. A gente também precisa de um ócio criativo. A gente também precisa de silêncio. A gente também precisa de menos estímulo para criar, né? Então, dentro dessas camadas de evolução, existe o silêncio, existe o se ouvir, o buscar dentro de si, sabem? Não sei por que que eu falei tudo isso, mas é porque a gente precisa ouvir, né? Eu também preciso ouvir, tá tudo certo. Gente, então se não temos perguntas, desejo que vocês tenham compreendido bem o movimento que a gente fez aqui. Eu vou buscar o remedinho do meu nariz, porque tá uma umidade aqui. No decorrer da aula eu já fiquei meio congestionada, tá bom? Grata aí a todos vocês. E logo posto a gravação lá. E nós vamos seguir agora com o grupo das 8h30. Seguir se movimentando, ouvindo o que vocês têm para dizer, de acordo com o que a gente está conversando, com o que vocês estão passando aí durante a semana também. Que bom que tu gostou, Marinês. Que bom. Grata aí pela participação de vocês. Muito bom. Nossos bate-papos de segunda-feira, nossas aulas, né? Tão bem legais. Eu vou pausar a gravação aqui e aí nós seguimos.